Bom, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tenho uma novidade aqui no canal da Evolve. Eu tenho uma entrevista em português com uma profissional que eu admiro demais. Eu já queria fazer essa entrevista há muito tempo. O nome dela é Fernanda Mosman, o nome da minha convidada. Profissional com diversos anos aí, com muita experiência em empresas muito sólidas, empresas de moda, empresas no Brasil e também multinacionais, trabalhando a partir do Brasil para multinacionais, mas também trabalhando fora do Brasil. A Fernanda, ela inicia a carreira dela na Renner, passa ali pela Riachuelo, Nike, Cotton On, até que ela recebe um convite para ir para a Espanha, né? Fica trabalhando numa empresa, foi convidada pelo dono, fundador da empresa, para ir lá liderar o time e fazer diversos projetos que ela fala na live. E hoje a Fernanda segue residindo na Espanha e ela se posiciona como uma advisor. Então ela trabalha com startups para ajudá-los em dinâmicas específicas, formar times criativos, times de negócios para as empresas, para seguir tendência, e trabalhar também com planejamento estratégico. Então essa live esse episódio está muito rico, esse episódio do Evolve Commerce Club, e eu estou deixando ele disponível aqui para você que chega no canal, que quer se inspirar, quer aprender com alguém que tem uma carreira, primeiro que ela é muito rica, internacional, que não segue por caminhos óbvios, é uma desbravadora. Então aproveita aí o episódio, deixa seu like, compartilha e deixa seu comentário. E se você quiser falar com a Fernanda, você tem a oportunidade também de alcançá-la no LinkedIn. Agora bora para o episódio. Um grande abraço e até mais. Então, pessoal, aqui é o Carlos de novo para mais um episódio do Evolve Podcast aqui, do Evolve Talks, só que esse vai ser em português e vai ser com uma pessoa que eu já sigo no LinkedIn há bastante tempo. Eu sou um fã dessa mulher incrível que se chama Fernanda Mosman. Inclusive o nome super, super legal, né? O sobrenome aí super chique. E Fernanda, eu gosto sempre de pedir para as pessoas se apresentarem. Você estava me falando que você começou a sua carreira aí em nutrição, você estudou isso. Então vamos, em vez de eu ficar fazendo uma apresentação mega chique, eu prefiro que você conte aí o seu big picture e a gente vai bater um papo aí sobre sua jornada e dizer onde estamos hoje, né? Que você está na Espanha, como é que você chegou aqui. Então conta pra gente. Inclusive, você é embaixadora da Evolve, então, poxa, tem um monte de coisa legal pra gente falar. Conta pra gente quem que é a Fernanda, o big picture, onde você está no mundo, e conta pra mim aí quem é você. Tá certo, é um prazer estar aqui contigo. Assim, eu sou igualmente tua fã, né? Não só tua, mas também da tua família. Eu acho que a gente se aproximou bastante, se conheceu através do LinkedIn na época da pandemia, né? E desde então, assim, ainda que à distância, a gente vem se apoiando e compartilhando informações. É uma relação que foi crescendo, assim, de confiança e de admiração, que é muito legal, né? Pois é, justamente, a gente estava conversando sobre isso, assim como a vida dá voltas e conforme o perfil que tu tem mais ou menos flexível, tu vai aproveitando, né, o que as oportunidades que vão surgindo. E, e sim, eu, na verdade, eu sou de Porto Alegre, né, e a minha primeira graduação foi um bacharelado em ciências, da nutrição humana. Eu cheguei a trabalhar 3 anos nessa área, né? Trabalhei na Santa Casa de Porto Alegre, foi o meu primeiro trabalho, fazia parte da equipe de transplantes cardíacos, né? Então era um ambiente assim, é, claro, muito tenso, mas ao mesmo tempo muito humano, né? Onde a gente vê muito de perto a vulnerabilidade das pessoas, né? Passando por momentos difíceis, as alegrias por vencer esses momentos difíceis muitas vezes, né? E também, se a gente pensa em trabalho colaborativo, a área da saúde foi uma das primeiras que trouxe esse tema, né, com as equipes multidisciplinares e tudo isso, né. Então, essa questão da colaboração, das equipes diversificadas, tudo isso eu trago dessa época da nutrição, né. Então, eu me formei, cheguei a trabalhar 3 anos na área, e aí tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né, onde, num primeiro momento, eu ainda fiz um programa de certificação na NYU mais voltada para esse lado da nutrição, mas
Um tempo depois, eu entrei em contato com algumas pessoas que, na verdade, me despertaram para uma outra possibilidade, que era a carreira no mundo da moda, né? Eu sempre fui muito conectada com esse universo, por gostar, por acompanhar, por iniciativa própria, né? Sempre fui muito dada também a trabalhos manuais e processos mais criativos. E quando eu descobri sobre o Fashion Institute of Technology em Nova York, eu me dei conta que esse universo também poderia ser uma carreira, né? Então, acho que aí foi um grande momento, assim, pivotal da minha vida, da minha jornada profissional, que foi entender que aqui no Brasil, ainda que lá em 2000, o universo da moda enquanto negócio ainda estava começando, lá fora todo esse universo já era muito bem estruturado, né? E já com várias ramificações. Eu estava em Nova York, vivendo em Nova York, justamente quando chegou a H&M em Nova York, quando a Zara começou a abrir as primeiras lojas. Então foi um momento para o negócio de varejo da moda muito relevante globalmente, né? Uhum. E aí eu morei quatro, opa, Não, não, vai lá, vai lá. Continua, você aí eu morou lá morei o quê? 4 anos? 4 anos, mais ou menos, e quando eu volto para o Brasil, começo o programa de trainee das lojas Renner, né? E aí é um outro momento muito importante, porque eu saio de uma faculdade de design, né, bem focada em criação de produto, e entro num negócio onde eu aprendo, onde eu desenvolvo a minha visão global do negócio de varejo, né? Então, assim, eu sou extremamente grata a essa oportunidade que eu tive nas lojas Renner. Eu acho que não tem uma conversa que eu não mencione, não agradeça essa oportunidade que eu tive, porque esse programa, e eu recomendo, assim, para quem tem interesse em me seguir na vida do varejo, é um programa muito rico, onde eles realmente investem na formação do profissional. Então, para te ter noção, eu fiquei um ano, né, 6 meses exclusivamente trabalhando em loja, né, e depois mais 6 meses trabalhando então na minha função, que na época era gerente de estilo, hoje acho que essa função tem o nome de brand manager. Então, todos os processos, a operação de loja, logística, tudo isso, assim, me deu uma visão muito, muito boa esse processo. É muito legal. Assim, esses dias eu fiz a última entrevista que eu fiz em português foi com a Juliana Saad, que está na comunidade, que ela é vice-presidente da DHL de e-commerce. Ela está lá na Alemanha. E ela me contou a jornada dela. Eu quero pegar um pouquinho, porque eu acho que isso é importante, que eu recebi uma mensagem de uma brasileira que estava com dúvida na carreira, né? E é normal, por exemplo, eu achei que eu ia ser atleta profissional de tênis, aí a vida aconteceu, eu tive né, eu joguei até que em alto nível, fui número 2 de São Paulo em um momento da minha vida. Aí tive que parar, porque é normal, eu tive uma contusão ali, eu comecei a descobrir minha vida, ali, outras coisas e parei. E aí você me falou assim, cara, eu estudei nutrição, fui para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, aí você trabalhava quando você estudou nutrição na Santa Casa. Em um dado momento apareceu uma oportunidade para os Estados Unidos, aí era com nutrição, era isso ainda? Tinha a Não, ver na com verdade nutrição? foi, não, na verdade uma colega minha da faculdade, já, né, a gente estava formada e um ano depois a gente se reencontrou e ela tinha ido para os Estados Unidos, né? E Uhum, E aí a gente se reencontrou, ela veio para o Brasil numa visita e aí ela estava contando sobre as experiências e como para ela, essa minha colega, inclusive, ela nasceu e cresceu em Candelária, que é uma cidade super pequenininha no Rio Grande do Sul, né? E aí ela uhum, transmitiu assim essa experiência de viver uma outra cultura, de experimentar um estilo de vida diferente, com tanto entusiasmo, assim, uhum, com tanta é, como se fosse assim realmente uma criança descobrindo algo mais no mundo, sabe? E aquilo me uhum, encantou de verdade. Eu falei, gente, eu quero ter essa experiência também. Por mais que eu não tenha uhum, planejado isso, por mais que eu não tenha, eu quero também ver, né? Eu tenho essa curiosidade de ver como a vida é em outros lugares. Então foi mais como que um crescimento pessoal,
por mais que, né, eu tenha ido e tenha ainda feito alguns estudos na área da nutrição, eu acho que o que me motivou mesmo foi essa curiosidade para ver como as coisas acontecem em outros lugares, né? E você tinha quantos anos? É Não, que na verdade, assim, antes de fazer nutrição, eu ainda fiz um pouco de educação física. Então, assim, eu não me formei muito nova, eu já tinha, acho que uns 25, talvez. que legal. Eu saí do Brasil com 26 ou 27. Hum. 27, acho que foi isso. Que legal. Então você tinha feito educação física, aí você, beleza, bom, não é para mim, foi fazer nutrição, aí sua amiga chegou e falou, cara, vai para Nova York. Porque eu acho que isso é mega importante nas nossas conversas e assim, o nome da minha mentoria chama Mohap, que Mohap é um termo tupinambá que significa travessia. E por que eu chamo de travessia? Eu acho que assim, as pessoas, muita gente ainda tem ideia fixa, isso me incomoda. Ah, tem um caminho só, quando na vida tem múltiplos caminhos, e nós somos seres múltiplos, né? E a educação me incomoda porque a educação vem de coisas militares ali, a forma como ela é dada até hoje, né? Então você aprende uma coisa, mas lá os gregos, o cara sabia de medicina, o cara sabia de matemática, o cara sabia de física, o cara era um ser completo, sabia conversar, né? Então, acho que a gente, na nossa sociedade hoje, o que eu vejo muito é que as pessoas da minha geração, talvez um pouco mais de antes, é muito aquele negócio, tem que ser um caminho só. E você foi descobrindo caminhos. E eu acho isso muito rico, muito bonito, porque até hoje, né, você chegou na Espanha, a gente vai falar sobre isso, mas você está num processo de descoberta de caminhos. E assim, acho que a primeira parte da nossa conversa é o seguinte: para mim não tem certo, não tem certo e errado, tem os caminhos que você vai descobrindo, né? Então, o que você diria assim para Fernanda lá dos 25 anos? Porque isso é muito rico, na minha opinião. Sair do Brasil é uma das coisas que eu falo para minhas filhas. Eu acho que, como dinamarquesas, cara, eu quero que vocês tenham experiência. Assim, estudo é importante, mas o que a vida te ensina quando você sai do país, quando você sai de casa, não necessariamente do país, mas você sai de casa e vai desbravar coisas, aí você vai ver como é que a vida funciona, especialmente aqui, que é uma bolha na Dinamarca, né? Então, é uma bolha da bolha. O que você diria para a Fernanda lá de trás? E hoje a gente já vai chegar nessa parte da moda, dos seus projetos, né? Do que você vem fazendo na Espanha, mas aprendizados, né? Evolução, como é que foi essa sua história assim? Olha, Carlos, ao longo desse tempo todo, não é que eu aprendi, eu validei duas coisas. E eu acho que isso vale tanto para mim agora, com quase 50 anos, como para qualquer pessoa que esteja começando na sua carreira, ou, né? A primeira coisa é que nada se perde. Então, assim, num primeiro momento, quando eu decidi estudar moda, eu tive esse sentimento de perda, né? Foram, na época, já se passavam quase 6 anos dedicados intensamente à nutrição. Eu sempre fui muito estudiosa, muito batalhadora, desde o início da faculdade. Fiz vários estágios voluntários com a maior dedicação do mundo. Então, no primeiro momento, vem aquele sentimento de largar ou perder algo para construir outra coisa. Mas, na verdade, a gente não perde nada ao longo da vida em ter quanto a conhecimento. A gente só agrega, né? Então, eu acho que isso é a primeira barreira que a gente tem que desmistificar. A gente não perde, a gente agrega. Porque quanto mais conhecimento, e hoje eu falo assim com muito orgulho que eu sou uma generalista, né? Até pelo meu nível de curiosidade, eu estou sempre aí expandindo, ramificando os meus estudos e meus interesses em outras áreas, mas assim, quanto mais tu te expõe, né, a diferentes universos, a diferentes conhecimentos, a diferentes pessoas, mais tu cresce o teu repertório. E o repertório, o being resourceful, né, que a gente fala em inglês, que é isso de tu ter vivências diferenciadas e aí tu conseguir, através dessas vivências, conectar pontos e aplicar o que tu aprendeu em diferentes segmentos da tua vida, eu acho que isso é de uma riqueza fundamental. Então, assim, primeiro ponto,
tu não vai perder nada nunca enquanto conhecimento, tu só vai agregar, né? Então, acho que esteja aberto para mudanças, para oportunidades inesperadas, porque isso só agrega. Esse é o ponto um. E o ponto dois, que é quase assim um ponto um pouco mais místico, talvez, eu sempre tive para mim que atos de bravura, de coragem, são recompensados. Então, eu acho que quando a gente tem a coragem de sair de um ambiente que tu conhece 100%, que tu está confortável para explorar algo novo, isso é um ato de coragem. Em algum momento, tu vai receber uma recompensa por isso. Então, acho que com esses dois princípios, assim, né, que são bem rasos, bem simples, assim, não tem nenhum mistério quanto a isso, né? Eu acho que nesses dois princípios eu encontrei forças para estar sempre disposta a aproveitar ou a explorar novas oportunidades quando a gente fala de carreira, de mudanças de vida, esse tipo de coisa. Incrível, concordo 100%. E falando de carreira, então conta mais, assim, você saiu de Nova York, passou pela Renner, voltou, que isso é uma coisa que eu sempre falo para os brasileiros, assim, viajar é ótimo, porque se que é o que você falou, não, você não perde nada, você só ganha, e quando você volta para o Brasil, você volta valendo mais, né? Tipo, o mercado te vê já também de uma forma mais valorosa, é a percepção que eu tenho no Brasil. Eu sou interessante para as pessoas do ponto de vista, pô, o que você está fazendo? Aí você tem conversa, você tem o que falar e tem oportunidades. Eu vejo que tem muita oportunidade. Se eu tivesse que sair hoje daqui, da Dinamarca e retornar para o Brasil, não seria muito difícil de eu talvez me recolocar ou ter conversas com pessoas muito interessantes, porque a gente ganha esse repertório, a gente né, tá fazendo coisas aqui. Então, eu queria que você contasse assim, você voltou para o Brasil, foi para a Renner, aí foi trabalhar com moda aí, né? Você desenvolveu uma carreira incrível Uhum. assim em grandes empresas. E aí vamos explorar um pouco disso, desses caminhos na moda, até a gente chegar na Espanha, as coisas que você está fazendo. Então vamos lá. Então, já chegando na Renner, eu vi que tinha um grande é, caminho assim de para construir uma diferenciação no mercado quanto ao meu perfil profissional, né? E qual era esse caminho? Era a questão de combinar, né, a visão mais estética, mais artística, com a visão mais científica do negócio, né? E isso também vem um pouco da nutrição, né, onde a gente trabalha muito em cima de dados, em cima de estudos científicos, né? Então, combinando esses dois, vamos assim dizer, universos, né? Eu conseguiria ter uma posição diferenciada nesse mercado por justamente conseguir captar as informações e as tendências quanto à parte mais visual da moda, mas também me educar quanto a dados de venda, performance de produtos, né? E todos esses KPIs, né? Todos esses KPIs que são tão relevantes para o varejo. E aí, então, eu sempre fui me direcionando mais para um caminho que eu chamo de design estratégico, né? Que era sempre combinar o design com uma visão estratégica. E graças a isso, assim, já na Renner, eu tive uma performance muito boa com reposicionamento de marcas, sempre embasado no estudo das tendências, né, nessa parte mais científica, com a parte mais artística, que é o desenvolvimento do produto. Então, já nas primeiras marcas que ficaram sobre minha responsabilidade, né? As marcas tiveram uma performance muito boa e então eu consegui bastante visibilidade dentro da empresa. Uma delas, inclusive, justo no meu primeiro ano pós-trainee, já foi um dos maiores prêmios da empresa, justamente por isso, assim, por ter uma visão mais estratégica sobre a criação de produto, né? Depois de 3 anos, acho que foram 2 anos e meio, 3 anos na Renner, como na época gerente de estilo, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo na Riachuelo para ser a gerente geral do departamento de estilo. Ou seja, foi um salto assim bem grande na minha carreira, né? Porque na Renner eu era responsável por 2 marcas e um departamento,
e na Riachuelo eu seria responsável pelo departamento de produto, né, pelo departamento de design da empresa inteira. E em um momento muito crucial, assim, muito pivotal da Riachuelo, que era quando eles decidiram potencializar a sua estrutura interna, que são as fábricas próprias, né? Então, na época, a Riachuelo tinha uma fábrica em Natal com 22 mil funcionários e outra em Fortaleza com 8 mil, né? E aí eu, né, fiz todo o processo, fui aprovada, e aí começa uma, né, a gente vai passando de camadas, né? Aí eu passo por uma outra camada, que além do conhecimento técnico de moda, eu tenho um time de 60 pessoas para liderar, educar, né, e promover o desenvolvimento dessas pessoas. Então, aí é uma outra fase da minha carreira onde eu entendi que, na verdade, saindo de uma posição de executora para uma posição de liderança, aqui o meu foco era fortalecer essas pessoas para que elas dessem resultado para o negócio, né? Então foi assim um grande momento de, né, de despertar assim para a liderança de equipes, né? E qual que é Ah, o... Posso fazer uma pergunta? claro. Dentro dessa parte da... qual foi me conta assim, porque você vinha de gerenciar duas marcas, aí você teve que gerenciar 60 pessoas e o grupo, né? O da Riachuelo ali. Qual que era o desafio para você, pessoalmente, assim? Porque você saía de uma parte de execução, ter que aprender a liderar. Eu sou muito mão na massa, e eu sempre falo com a minha esposa, eu falo, cara, eu particularmente acho que eu gosto do negócio de estar envolvido, de fazer o conteúdo e tal. Consigo planejar, mas é um desafio meio que ficar como o maestro ali. Essa é a primeira ponta da pergunta, e depois o aprendizado em liderar, porque eu acho que você tem que saber fazer também, né? Às vezes o liderado olha para você, pô, será que esse cara sabe do que ele está falando? Tem essa questão também, né? Então, eu É. queria que você comentasse sobre isso, nessa Pois evolução da sua olha, carreira. eu também, assim, em muitos pontos eu super me identifico contigo, porque eu também, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou muito mão na massa, Uhum. eu gosto disso, eu acho que isso é um fator fundamental para gerar credibilidade, conexão, e eu acho também para fortalecer o aprendizado, né? Eu acho que tudo que a gente faz versus o que a gente lê e estuda tem muito mais peso na nossa vida, né? Então, na Riachuelo, eu tinha como desafio assim maior, eu tinha o próprio posicionamento da Riachuelo e a falta da empresa ter uma cultura de moda, né? Então, assim como um desafio maior assim, era isso que eu tinha assim para mim. Como que eu vou fazer essa empresa, como que eu vou promover que essa empresa tenha essa cultura de moda, essa cultura de conexão com o consumidor, como que essas equipes das fábricas, que estavam até então focadas em produtividade, em número de peças feitas, tivessem esse despertar que não é só produzir, mas é conectar esse produto produzido, né, com o que o consumidor lá na outra ponta está querendo, né, e fazer essa conexão de uma maneira que faça sentido, otimizando a rentabilidade dos espaços, otimizando a experiência sensorial do cliente, elevando margens, crescendo o preço médio, né? Então, como fazer tudo isso? Então, esse era o ponto 1. E o ponto 2 era, de verdade, assim, criar a estrutura de um departamento de estilo que tivesse credibilidade, né, junto a outros departamentos dentro da empresa. Então, como capacitar esses designers gráficos de moda para que eles conseguissem ler as informações que eles tinham, né, quanto a dados mais técnicos de performance e conseguir articular toda essa parte mais artística em uma linguagem que fizesse sentido para outros departamentos, né? Então, assim, como que eu vou falar sobre as tendências, que é algo super abstrato, que ainda estão por vir, com uma pessoa que trabalha o dia inteiro com números, com planejamento? Como que eu vou conectar esses dois universos, né? E aí, então, começou esse trabalho de, né, que as pessoas do departamento de design, um público geralmente focado só na criação, desenvolvesse esse conhecimento e essa habilidade, né,
para criar essa credibilidade junto a outros profissionais. E isso foi muito legal, foi uma experiência assim que, nossa, eu tenho muito carinho. Claro, né, Carlos? Imagina assim, tu sai de uma posição que eu tinha, na época eu tinha uma estagiária e passa a liderar uma equipe de 60 pessoas, putz, claro que sim, que erros tu vai cometer, não vai ser perfeito, né? E muitas vezes, assim, eu me pego pensando, né, nossa, em coisas que eu aprendi, coisas que eu faria melhor, e eu, assim, sou muito grata pela recepção que eu tive dessa equipe, né? Eu acho que eu cheguei, e Uhum. aí, assim, sempre a minha influência, não sempre, mas nesse caso em específico, a minha influência na equipe foi muito forte, fácil de assimilar, porque eu vinha de um background de muito conhecimento, né? Eu vinha de uma empresa muito estruturada, eu vinha de uma experiência no exterior, né? Eu não mencionei, mas logo depois da faculdade eu ainda fiquei alguns tempos trabalhando na Marc Jacobs International. Então, assim, eu tinha conteúdo, né? E, assim, sempre a minha maneira de construir pontes com a minha equipe foi compartindo, assim, né? Então, assim, eu nunca guardei a informação para mim. E eu acho que isso é uma Uhum. coisa que as pessoas sempre receberam de bom grado, assim, né? Então, essa coisa de tu tá aberta Uhum. para aprender, mas tu compartilha o que tu sabe. Olha, não sei se essa é a melhor maneira, mas pela minha experiência, eu já fiz isso, e deu isso. Assim, sabe? Então, isso de não, olha, eu quero não falar eu quero que tu faça assim, mas olha, eu já testei isso. Se tu quiser testar, eu tenho propriedade para te ajudar nesse teste, sabe? E eu acho que assim a gente, né, foi construindo uma relação muito boa com o time, de confiança, criando um ambiente seguro para as pessoas, quando não sabiam, perguntarem, quando queriam testar algo novo, terem essa coragem, né, de propor. Então foi muito legal nesse sentido. Sabe que você foi falando, e aí eu fui pensando no negócio aqui, né? Tipo assim, meu pai tem a indústria, mas ele ficou famoso pelo varejo, ali pelo Shop Tour, a camisaria Facínios. Hoje tem um trabalho mó bonito, que nem é bem diferente do que era antes. E só que a gente tem as duas realidades. E meu pai, ele tem a cabeça de industrial e o varejo, vai ser engraçado quando eu publicar isso, mas é isso, a minha mãe que traz o varejo, a minha mãe que tem o olhar pro luxo, pro linho, que a gente. Depois eu te mando umas coisas, você vai ver. Umas coisas muito Uhum, legais, só que são mentalidades muito diferentes. Assim, eu vejo meu pai, a questão da negociação, né, processos e tal. E aí a imagem que veio na minha cabeça agora que você estava falando é o seguinte: McDonald's, linha de produção, o cara até pode querer oferecer salada, mas ele vai oferecer salada numa linha de produção. E o Alex Atala, que, cara, o cara tem um dom, que é um restaurante ali em São Paulo, que ele vai te. Tudo bem, que ele vai criar processos, mas é uma outra coisa, assim, mais bespoke, né? E essas realidades, elas são muito conflitantes, né? Do ponto de vista do business. E aí, acho que é onde eu queria chegar, perguntar para você assim, é, dentro de uma estrutura industrial como a Riachuelo, era possível você trazer esse repertório e formar pessoas, ou você, para acelerar iniciativas, tinha que trazer gente com repertório também, que entendia sabe, do cheiro do varejo, de entender como traduzir isso, talvez, para a indústria e começar a trazer essa linguagem junto com você para a galera que é mais processual, que entende o que eu estou falando? Esse balanço, entendo. assim, que eu vejo muito isso lá em casa, né? Então é Uhum. surreal. Numa estrutura É que, pequenininha, né? 140 pessoas que a gente tem, 200. Então, mas é que na verdade, assim, a estrutura que tu menciona, assim, da tua casa é menor, mas é, os dilemas são os mesmos, né? Guardadas as devidas proporções. Então, a exemplo do que acontece aí na tua realidade, na Riachuelo também, a gente tinha o pessoal do varejo, o pessoal da fábrica, já lá dentro da mesma empresa, né? Na época, a Riachuelo já tinha, acho que quase 200 lojas, e então, assim, era só fazer essa gente se entender, era só fazer essa gente conversar no mesmo idioma, né?
e respeitar, assim, tá aberta para ouvir um ao outro, sabe? Então, eu acho que foi difícil num primeiro momento, mas depois de um certo tempo eu encontrei um caminho. E olha que louco, o caminho que eu encontrei que foi, eu não vou convencer todo mundo de uma vez, isso não é possível, mas eu vou encontrar parceiros que confiam em mim, que acreditam na minha visão, e essa gente eu vou convencer e eles vão multiplicar e a coisa vai caminhar. E olha que louco, acho que foi em 2016, não, 2015, eu acho, 2014, que eu já estava trabalhando na Nike, e eu tive, assim, nossa, a chance da minha vida. Eu tinha um almoço, assim, bem exclusivo com o Mark Parker, né, o CEO da Nike na época, um dos CEOs mais premiados da história, assim, né, do, dos Estados Unidos e até do mundo, né? E aí foi isso que eu perguntei para ele. Eu falei assim: "Nossa, tu era um designer, né? Porque o Mark Parker, ele era designer. Tu vinha com umas ideias completamente inovadoras, né? Com umas tecnologias que nunca tinha ninguém tinha ouvido falar, assim. Como é que tu conseguia levar isso adiante dentro de uma empresa do tamanho da Nike, né?" E eu falei assim: que dinâmica, que mágica que tu, né? E ele falou assim: olha, as coisas começam pequenas, as mudanças começam pequenas. Então, assim, se tu tem uma ideia nova, se tu precisa divulgar um novo mindset, tu encontra um, dois que te apoiem, que alimentem esse teu entusiasmo, que validem essa tua visão, que depois a coisa vai indo. E foi justamente mais ou menos por aí que aconteceu na Riachuelo. Dentro da fábrica, eu tinha um ou outro diretor, uma gerente de unidade de produção, que realmente acreditavam nisso, que compreendiam esse link entre indústria e varejo, o quanto isso era crucial para o sucesso do projeto. E aí foi indo. Né? Acho que essas Incrível. parcerias assim ainda, né, vão Uhum. multiplicando de uma maneira natural, sabe? Uhum, concordo, é muito legal. E aí da Riachuelo você foi para Nike, depois você teve uma experiência aí com uma empresa da Austrália. Continua aí tua carreira e aí a gente vai chegar na Espanha. Isso. Então, acho que eu fiquei mais ou menos uns 3 anos na Riachuelo. Foi assim, foram 3 anos bem intensos, né? Porque parte da minha equipe ficava em Fortaleza, parte em Natal, parte em São Paulo, numa época que a gente não tinha toda essa tecnologia aí de Zoom e tudo isso, né? Então, assim, era bem intenso. E intenso, né? Eu fiquei um tempo baseada em Natal, tudo isso. Mas eu também acho que talvez pela intensidade desse período na Riachuelo, foi um ciclo mais curto. Eu sou muito de acreditar que a gente vai fechando ciclos e a gente tem que reconhecer esses momentos, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito, na época, né? Eu tinha como talento estruturar, eu sempre brinco, né? Eu sou muito de organizar a casa, eu gosto muito de de preparar as pessoas com os fundamentos e tudo, né? Eu acho que é uma das coisas que eu melhor faço, que é desbravar, né? E aí, então, depois de 3 anos, eu saí da Riachuelo. Logo em seguida, eu comecei no processo seletivo da Nike. Aí, assim, a gente já começa, né? Putz, assim, a pessoa que viveu 4 anos nos Estados Unidos, que viu o poder da marca Nike na prática, né? Porque a Nike, claro, é grande em qualquer lugar, mas, assim, nos Estados Unidos, assim, a identificação que o consumidor tem, a admiração, ter a oportunidade de fazer parte né, dessa marca, nossa, foi, assim, incrível, né? E aí então eu participei do processo seletivo e tudo, e fui contratada no primeiro momento para ser a diretora de merchandising de Nike Sportswear, que é a parte casual da Nike, né? É uma das três maiores categorias em termos de faturação, tanto no Brasil quanto no mundo, né? E nesse momento a Nike estava assim sofrendo bastante no Brasil, porque a gente já estava, isso foi 2011, se não me engano, né? Eu fiquei na Riacho de 2008 a 2011, acho. E a gente já estava aí com, né, o roadmap para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, né?
E a Nike estava num momento assim sofrido, porque as novas tecnologias não emplacavam no Brasil, o negócio de vestuário estava super difícil, né? Não tinha essa conexão. A Nike estava envelhecendo, porque tudo que lançava de novo, né? Os clientes aqui no Brasil, né? Queriam seguir com o que vendia, com o seguro, e não davam muita abertura para as novidades e tudo. Então, fui meio que contratada como uma pessoa que conhecia, que entendia o mercado brasileiro e o consumidor, né? E aí Uhum. foi uma jornada muito legal também, assim, foi, bom, primeira vez que eu trabalhei numa empresa global, primeira vez que o idioma mais falado na empresa não era o português, né? Primeira vez que eu estava muito, muito longe do headquarters, né? Então, assim, tanto na Renner quanto na Uhum. Riachuelo, as decisões eram ali, pertinho, na Nike não, né? É um sistema matricial, então também foram muitos aprendizados, né? E aí O na game é Nike eu outro, fiquei bastante né? tempo. É outro, e claro, assim, né? Eu penso assim que não foi uma mudança fácil, né? ah, Porque a dinâmica, a cultura é muito diferente. Mas assim foram grandes aprendizados, assim, e realmente assim foi muito a questão de expandir a tua visão, né? E como conectar diferentes universos. E como é que você, e o que você tira de cultura? Lembra, a gente participou da live com o Flávio, ele falou que a cultura do Walmart é muito forte. A cultura da Nike, você sentia que era muito forte, e isso se traduzia para o Brasil? Eles conseguiam fazer essa tradução cultural, trazer o que eles tinham nos Estados Unidos para o Brasil e talvez para o resto do mundo? Eu acho que sim, mas com limitações, né? Isso é uma coisa até que em um determinado momento, assim, é, muitos profissionais bons da Nike do Brasil começaram a sair, começaram a receber propostas e tudo, né? E, e aí eu estava conversando com um amigo na época também da Nike e ele falou, tem uma grande diferença como a Nike é percebida pelas suas equipes nos Estados Unidos e como ela é percebida no México e no Brasil, né? Pra, inclusive, isso foram feitas pesquisas do RH na Nike, né? E uma das coisas que os membros da Nike nos Estados Unidos mais valorizavam, mais tinham orgulho, é que quando eles falavam, eu trabalho na Nike, eles não tinham que explicar o que era a Nike. Seja para os Uhum, membros da família, para os amigos, sabe? Não era tipo, uhum. eu trabalho na empresa tal que faz isso. Não, eu trabalho na Nike, ponto. Isso era uma das coisas que mais. Tu vê Não, eu isso tô por rindo, eu já pesquisas. explico o porquê. Aham. É. Mas Isso foi pode comprovado por continuar. pesquisas do Departamento de Recursos Humanos, que era uma das coisas que mais era um fator de retenção, né, dos talentos na Nike. E no Brasil e no México, assim, esse meu amigo era é do México, né? Ele falou assim que não reverberava esse amor. Né? Por mais que no Brasil a gente tinha Uhum, muito orgulho de trabalhar na Nike, e tudo, a gente sempre mantinha as portas abertas, né? A gente nunca se fechava para o mercado. Né? Então, eu acho que uhum. sim, conseguiam divulgar essa cultura, mas não na sua totalidade ou com o impacto que tinha lá fora. Não, entendo, né? Eu ri porque assim, eu acho que isso é uma opinião minha e é o seguinte, né? Quando eu trabalhei para o consulado da Dinamarca, acho que o executivo, de forma geral, ele trabalha para algo e ele acaba achando que aquele algo é ele. Na verdade, não. São entidades diferentes. E eu rio porque, cara, eu cheguei na Dinamarca, apesar de ter trabalhado no consulado da Dinamarca, apesar de poder contar essa história, eu sou nada. E essa é a história do executivo quando ele sai do corporate, né? Que ele usava aquele negócio, aquela Crachá. roupa, e o cara acha que ele é alguma coisa, na verdade não é nada. Então não tem mais o interesse que tinha, as pessoas, né? Você por acaso usava aquilo por um momento na sua vida. Mas depois você vai passar por o que qualquer cidadão passa, que é talvez o desconhecimento e ter que construir os seus caminhos, a sua marca pessoal, enfim, o teu caminho, que não é Nike. Então é interessante isso, por isso que eu ri, porque eu sempre trago isso em mentoria, eu sempre falo com as pessoas, eu acho que hoje as pessoas mais, digamos, mais senior, elas estão percebendo isso, que é importante elas terem um ponto de vista, terem uma perspectiva, porque, cara,
você foi Nike, você foi X, mas você não é, entende? Você é Fernandas, eu sou o Carlos, né? E é muito mais legal ser conhecido pelo Carlos, né? Do que por algo lá que, enfim, mas é um desafio, leva tempo e muito legal esse seu depoimento. E daí você chegou Cotton On, eu quero chegar na Espanha, em onde estamos hoje, as coisas legais que você está fazendo, até falar um certo. pouquinho de Evolve e vamos embora. Então vamos lá. Então depois da Nike, né, eu ainda tive mais outras duas posições dentro da Nike, né? De novo, Hum? vem aquele momento de meu ciclo fechou aqui, eu acho que não está mais fazendo sentido. E nesse momento, uma amiga, uma colega da Nike da África do Sul tinha migrado para Cotton On. Eu sempre fui uma aficionada pela Austrália desde muito nova, sempre curti muito a cultura surf, surf music, etc, etc. Entrei em contato com essa amiga e falei, olha, né, tô sabendo que tu está trabalhando na Cotton On, como é, não sei o que, não sei o que. E no fim acabou, foi indo, foi desenrolando, né? Eu entrei para a Cotton On no Brasil, né? A Cotton On é uma empresa gigantesca, eu acho que é a maior varejista de estilo de vida da Austrália, tá? Presente em 18 países, né? E tudo. Mas no Brasil era uma startup, né? Eram 5 lojas, então assim tinha todo o respaldo da estrutura, do aporte financeiro da Austrália, mas no Brasil, assim, tanto é que o primeiro escritório da Cotton On no Brasil era num prédio ali em São Paulo, na Afonso Brás, que era um prédio assim que tinha dentista, tinha dermatologista, sabe? Era assim um negócio Sei. muito pequenininho, intimista, que tu chegava e falava, gente, mas será que é isso mesmo, né? Uhum. Mas foi um super aprendizado também, porque pensa, eu saio da Nike, uma empresa assim que todo mundo, né, tem muita gente com funções muito especializadas. Se tu quer um dado, tu pede para alguém te conseguir esse report, te conseguir esse dado. E na Cotton On era assim, eu era a pessoa de produto. Então, assim, se tu quer um dado, tá aqui o computador, tá aqui a tua senha para o sistema, sabe? E isso é muito Na legal. garantia sou eu Isso resolvo. é muito legal, sabe? Porque se tu pensa assim, eu já comecei minha carreira no varejo como gerente, né? Depois gerente geral, depois diretora. Mas assim, e sempre com uma equipe de apoio. E aí eu vou para uma empresa que, querida, se tu quer, tu faz, sabe? Então foi muito legal isso, né? E fora assim a possibilidade de conhecer bem o mercado australiano, também o mercado da África do Sul, né? A gente encontrou muitas similaridades entre o Brasil e a África do Sul pelas condições políticas, econômicas, etc. Então tinha essa integração muito forte com o time de lá e tudo. Então foi muito legal, assim. Na Cotton On eu consegui, né, junto com a equipe que inicialmente era pessoas da África do Sul e da Austrália, e depois a equipe no Brasil aí sim ganhou um pouquinho mais de corpo, mas a gente conseguiu realmente organizar o negócio no Brasil e provar para a Austrália que sim, o negócio no Brasil era rentável, desde que bem organizado e bem executado, né? Que chegou um momento que a empresa mesmo começou a questionar a entrada dela no Brasil, né? E aí eu tô Uhum. lá na Cotton On, já faziam acho que 6 anos, eu recebi pelo LinkedIn o contato, né, uma mensagem do dono de uma empresa aqui na Espanha, né? Na verdade, é uma empresa focada, até então era focada em wholesale, de moda, de confecção, né? Uma empresa que cresceu muito rápido. Hoje ela está, se não me engano, em 4 mil pontos de venda pela Europa inteira, Venezuela, México, e estava se reestruturando, né? Então foi aí, né, um ano de conversa, veio a pandemia, a questão de visto, então foi um pouco difícil, e aí eu acho que tem também a questão da perseverança, né, assim, e é aquilo de acreditar, porque foi um processo bem truncadinho por todo o contexto global, mas aí eu aterrisei aqui na Espanha em 2000, outubro de 21, acho que foi, né, e como diretora de categorias, né, a posição inicialmente é, era para gestionar ali, para gerenciar, perdão, algumas linhas de produto da empresa, né, que somadas davam aí metade do faturamento da empresa, né, uma empresa pequena, né, pequena para os padrões brasileiros, aqui para a Espanha já seria uma empresa média.
E foi muito também legal, né? Porque assim, eu já conhecia a Europa de várias viagens de pesquisa, de análise de mercado e tudo, mas foi muito legal ter essa experiência assim, trabalhando aqui, conhecendo o mercado mais a fundo, né? E, de novo, assim, eu acho que a mesma receitinha, né? Então, organizar a casa, estabelecer a confiança entre os membros da minha equipe, nós éramos em 12 pessoas, né? Então, criar esse ambiente seguro, garantir que as pessoas tinham essa percepção de que cada dia que estavam de trabalho era um dia que alguma coisa nova aprendiam, e acho que é mais ou menos por aí, né? Então, foi de novo, assim, um trabalho de liderança muito legal para que o negócio crescesse de maneira sustentável. E aí hoje, legal, aí o que que aconteceu? Você resolveu, você tá aí na Espanha há quanto tempo? Agora? Eu estou desde 21, vai dar, acho que agora em outubro vai 21? fazer 3 anos, né? Três anos, bastante já, né? É bastante. E nesse meio tempo, claro, a gente vai conhecendo o mercado, vai fazendo contatos, e uma coisa que eu notei, assim, duas coisas que foram muito boas que a vinda para a Espanha me trouxe, né? A primeira delas foi a questão de despertar a curiosidade de muitos jovens, profissionais jovens brasileiros que entraram em contato pelo LinkedIn. Então, para saber como que foi essa jornada, como que eu cheguei até aqui, o que que valia a pena, o que que não valia, bem o caminho das pedras. E isso é uma coisa assim que eu faço com muita com muito amor, né? Eu estou sempre disponível através do LinkedIn para quem quiser tirar dúvidas, quem tiver alguma questão, alguma curiosidade, estou sempre disponível, é só mandar mensagem no direct que prontamente eu respondo. Então, esse foi um dos pontos que eu acho que foi muito legal. A conexão, né, de novo, com uma equipe bem mais jovem, bem mais júnior, né, que foi o que eu encontrei quando eu cheguei aqui. E também o contato aqui com profissionais que estão começando a carreira, né? Hoje eu presto assessoria para uma startup muito interessante, né, a Second, que é uma startup focada em upcycling, então, que oferece projetos para que empresas de moda possam reprocessar o seu estoque e colocar esse estoque de novo à venda, evitando, né, a necessidade de rebaixas, descontos e maximizando então a rentabilidade desse estoque, né? Muito legal. Então hoje você está como uma consultora, advisor, né? Hoje você chegou nesse. Isso. Cara, eu acho incrível assim, ô Fernanda. Novamente, eu sou mega fã. A gente está em 45, vamos estender um pouquinho mais, só para fazer uns remarks aqui, né? Falar um pouquinho. Mas eu acho, primeiro, sua carreira, eu acho que é muito linda, porque não tem, assim, você foi tomando coragem de fazer talvez o que sua intuição mandava, seguindo um pouco aí o Uhum. teu talento, né? O que você falava, bom, acho que tem caminhos aqui, acho que o que me chama a atenção da sua jornada? Número um, você começou lá com educação física, aí a gente nem falou sobre isso, mas falou, putz, acho que eu vou para nutrição, aprendeu um monte, teve experiência de trabalho, falou com uma amiga, foi para os Estados Unidos, aprendeu um monte lá nos Estados Unidos, aí ó, são coisas, né? Teve uma experiência no Marc Jacobs, voltou para o Brasil, trabalhou na Renner, lá na Renner fez um trabalho, se provou, aí conseguiu entrar lá na Pernambucanas, fez um trabalho super incrível, aí foi crescendo, né? É uma jornada de um herói, de uma heroína aí. Chegou na Nike, trabalhou, aprendeu um monte, estrutura internacional, foi para Cotton On, aí na Cotton On recebeu esse convite, né? As coisas super orgânicas, mas para dar um pulo para fora do Brasil. E aí, fora do Brasil, aí sim é desbravar caminho mesmo, né? Que eu me relaciono muito com você. Você trabalhou bastante nessa empresa, começou a sentir o mercado e hoje você está numa posição ali de advisory. Assim, é, tem várias coisas que eu acho que você pode fazer putz, inclusive eu vou te falar, a gente vai falar no off aqui sobre a Fascínios e enfim, que eu quero também te ajudar com outras coisas. Mas me dá os aprendizados assim, se você tivesse que resumir tudo isso que a gente conversou agora, a gente está em 46, em grandes aprendizados de vida que você acha que você teve assim nessa jornada até chegar na Espanha, né?
O que você falaria para um jovem ou para alguém sênior, né, que tem as questões ali, sonha muito, mas não executa? O que você diria assim? Olha, eu vou repetir o que eu falei antes. Eu acho assim, ó, atos de coragem são sempre recompensados, pode tardar um pouco mais, um pouco menos, né? Acho que nada se perde, tá? Acho que com humildade, flexibilidade e abertura para aprender coisas novas, a gente chega muito longe. E não confunda nunca, né, adaptabilidade, né, com perda de essência. Eu acho que quando a gente está num país diferente, numa cultura diferente, a gente tem que se adaptar, mas a adaptação é diferente da perda da essência, né? Então eu acho que independente da onde eu estiver, o meu esforço de adaptação sempre será grande, né? Eu quero me entrosar, eu quero viver, né, o que o local, o que o momento me oferece, mas eu jamais vou perder a minha essência, que são os meus valores. Então, o respeito, a vontade de colaborar com o crescimento do outro, a vontade de seguir crescendo e evoluindo, né? Isso são coisas que são parte da minha essência, e independente do lugar ou da empresa que eu esteja, isso eu nunca vou perder, né? Então, eu acho isso a gente tem que cuidar, porque tem empresas que têm uma cultura muito forte, né? Ou limitadora, ou uma cultura de política, ou empresas que valorizam muito o viés da confirmação, né? Então, assim, a gente tem que ter muita clareza do que é adaptar-se, que é crucial para a sobrevivência, e o que perder a sua essência, né? Eu acho que perder a Uhum. essência não é aceitável, né? Agora, a adaptabilidade é necessária. Eu acho incrível que você falou que no final do dia volta para o autoconhecimento. Para eu saber o que, que não é É, perder a essência, eu tenho que saber o que eu sou, né? não é? É Então, e exato. isso é um exercício de ir lá e buscar. E falar, né, o que a gente, no offline, eu falei para você, ó, eu sei que hoje eu sou muito bom nisso aqui. E claro que eu quero melhorar ainda mais, mas tem um monte de coisa que eu não sou bom, mas o meu foco está aqui. Então, como é que eu posso melhorar isso aqui, né? Porque essa é a minha essência, isso sou eu hoje. Eu não quero mais perder muito tempo com outras coisas. Então, já que eu já entendi isso aqui, estou com 39, ainda bem, vou melhorar aqui é o meu talento, né? Acho que é aqui que eu tenho, aqui é o meu lugar de potência, sabe? E Uhum. eu trabalho também, pô, são 10 anos, quase 11 na Dinamarca, para isso aí. Acho que um momento eu tive uma crise de identidade, enfim, um dia a gente fala sobre isso, quando eu tive o divórcio, né? Putz, aí gerou uma confusão e foi um trabalhão, mas ainda bem, consegui chegar no meu centro, enfim, incrível. Poxa, adorei, Fernanda, muito rica essa conversa. Novamente, eu sou mega fã. Só mais uma coisa, você está parte de um projeto que você está co-construindo comigo, que se chama Evolve Commerce Club. Fala um pouquinho da sua experiência, o que você está achando desse negócio aí que isso é parte, né? Me conta um pouco aí. Olha, é um projeto muito apaixonante, Carlos. Por quê, né? Ops, bati aqui na mesa. Por quê, né? Porque a intenção é muito genuína, né? A gente está trabalhando para conectar pessoas que se ajudam para criar esse ambiente de segurança, onde nos dias de hoje está tão complicado abordar certos temas, falar sobre alguns assuntos. A gente está criando esse ambiente de segurança, de confiança, para que as pessoas possam, através da vulnerabilidade, através da curiosidade, né, conseguir mentores, parceiros, expandir seus negócios, internacionalização das marcas. Então, assim, eu acho que é um projeto assim, ó, fascinante, porque é gente ajudando gente, né? É gente compartilhando tudo que aprendeu e gente que está disposta a aprender com esses compartilhamentos, né? Então, eu acho isso fascinante. É um projeto assim que realmente me enche de alegria fazer parte. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, cara, Tamo junto, tamo junto. porque eu acho que é por aí, né? É bem como tu fala, assim,
é muito mais do que criar conexão, é construir relacionamentos, né? É Embasados isso em aí. confiança, em conhecimento, no poder que a ajuda tem, né? Então, e é uma coisa que alimenta a gente, né? Eu vejo assim os nossos encontros, que nós temos aí às quintas-feiras, que geralmente vêm profissionais admiráveis, compartilham sua jornada, seus conhecimentos, como aquilo assim é de um poder de motivação, é um alimento realmente, sabe, para a gente ter Alimenta a sempre essa alma, é muito vontade de louco querer isso, né? fazer mais. Exato. Sempre, né, manter essa chama de dá para fazer melhor, dá para fazer mais, dá para ir mais longe, sabe? Sempre essa chama muito acesa. Isso é muito legal, muito legal. Legal, eu sou muito feliz em ter alguém do seu calibre por lá. Então, é isso, a recíproca é verdadeira, né? Então, eu fico muito feliz que você aceitou esse convite. E, poxa, é isso. Fernanda, você já falou, mas se alguém quiser te encontrar, como é que faz? Melhor maneira é Qual que é o melhor LinkedIn. caminho? Melhor Hum, maneira é LinkedIn, Fernanda Mosman, né? Manda um direct por lá. E, assim, tenho assim, maior prazer em conversar com as pessoas, compartilhar, aprender. Me encontra no LinkedIn que a conversa vai longe. isso aí. Fernanda, muito obrigado. Fernanda Mosman, tá aí. Então, esse foi mais um episódio do Evolve Talks e nos vemos na próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Parei.